chegou o dia de falar de Harry Potter nesse canal. Não é segredo pra ninguém que essa foi uma série essencial na minha formação como leitora. Ela me acompanhou desde pequena e eu sou apaixonada pela série. Se você me segue no Instagram já sabe disso há muito tempo, não é novidade. Mas você sabia que eu não tenho os livros? Pois é, eu não tenho. Depois de adulta eu resolvi reler os livros e aí sim eu comprei algumas edições gringas que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar, por favor, se inscreve nesse canal e deixa seu like agora no inicinho desse vídeo, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? Começando a minha história com Harry Potter, eu conheci a série, eu tinha 9 anos, eu lembro do dia que eu vi essa capa pela primeira vez. Mais ou menos nessa época eu li do primeiro ao quarto livro, que eles já estavam lançados no Brasil. E era uma febre mesmo, era coletivo, eu lia com as minhas amigas, com os meus primos, a gente sempre conversava sobre isso. E era muito divertido gostar de Harry Potter, porque era uma coisa que a gente fazia em grupo. A partir do quinto livro, eu fui acompanhando o lançamento dele, lia mais ou menos um por ano, conforme ia lançando. Eu acho que lançava mais ou menos no fim do ano, a gente comprava meio em novembro, assim, perto do meu aniversário. E eu lembro que eu era muito apaixonada, eu ficava ansiosa esperando o lançamento. E eu lembro que era todo mundo muito apaixonado, a gente ficava ansioso esperando o lançamento do próximo livro, como que aquilo ia continuar. A gente esperava muito também pelo lançamento dos filmes, eu amava os filmes. Era um evento, sabe, pra mim ir assistir, a gente ia nas estreias lá na minha cidade, né? A gente não ia em pré-estreia grande porque eu morava no interior. Mas quando chegava no cinema da minha cidade era uma festa, a gente ia, a gente reunia amigos, primos. E era muito bom pra mim, era muito mágico, sabe? Então eu tenho uma memória afetiva enorme, por isso que eu sempre vou gostar. Ela me lembra muitos momentos bons que eu vivi, ela me lembra da sensação de amizade, de estar todo mundo junto, era muito bom. Então não tem como, eu sou uma apaixonada por Harry Potter, eu pra sempre vou gostar dessa série. Muito tempo depois, já na faculdade, um dia eu fui no consultório médico e na sala de espera tinha todos os livros de Harry Potter em inglês. Eu fiquei curiosa, peguei só pra folhear e comecei a ler a história enquanto esperava. Como demorou um pouquinho, eu consegui avançar um pouquinho na história e percebi que meu inglês era suficiente pra conseguir entender. Eu não tinha muito hábito de ler livro em inglês naquela época, mas resolvi tentar. Saí de lá e fui numa livraria aqui da minha cidade e encontrei uma edição gringa. Eu queria comprar naquele momento pra continuar, não me preocupei com a edição nem nada, eu só queria continuar pra ver se eu ia conseguir terminar aquele livro em inglês e reviver aquela história. Foi imediato, assim que eu comecei a reler, mesmo depois de adulta, eu me envolvi de novo com a história e queria muito continuar lendo. Então eu não me preocupei com a edição, assim que eu pude eu fui numa livraria e a única edição gringa que tinha lá era essa aqui. Eu acabei comprando ela na esperança de conseguir terminar, de ter o inglês suficiente para conseguir terminar ela e gostar da experiência. Então eu comprei. Ela tem a mesma capa, é a mesma ilustração que tinha nas edições que eu lia quando eu era criança. Eu não tinha coleção de Harry Potter quando eu era criança, mas eu lembro que a capa que eu pegava deles, a primeira capa que chegou aqui no Brasil foi essa aqui, só que em português, né? E aí quando eu vi essa capa, eu já imediatamente quis comprar. É uma edição de bolso, ela tem a página cinza. Não é a melhor diagramação não, porque a letra é bem pequenininha, mas eu gostei muito dela justamente por essa capa aqui. E comprei. A gente tá falando de mais ou menos 2012, 2013 e não tinha muita opção de edição importada, pelo menos aqui não na livraria que eu ia. E eu também não tinha costume de comprar na internet, então eu tinha que comprar a que tinha lá. Foi essa aqui, eu não lembro quanto eu paguei, mas eu sei que não foi barato. E eu comprei ela pra ver se eu ia conseguir terminar. Consegui e gostei muito da experiência. Eu sabia que eu ia continuar lendo a saga, mas eu não queria ter que me despedir dela tão rápido. Então eu decidi que eu ia ler aos poucos. Como eu já conhecia a história, eu não estava muito ansiosa para saber o que ia acontecer, então eu decidi que eu leria aos poucos. Algum tempo depois, eu fui na mesma livraria e comprei essa edição aqui do segundo livro, que era a única edição que tinha lá naquele momento. Essa edição eu nem gosto muito dela, não acho a capa muito bonita, ela já é de outro ilustrador. Eu não gosto tanto do desenho dela, sabe? Não acho ela tão bonita. Ela tem um hot stamp aqui, douradinho, super bonitinho, mas ela não é a minha preferida e eu não queria continuar seguindo nessa edição. Só que, como eu já disse, a gente tinha que comprar o que tinha lá, eu não tinha muita opção de escolher, então eu acabei comprando a primeira daquela edição e a segunda dessa aqui. A diagramação dessa aqui é ainda pior, ela também é de bolso e ela não tem nenhuma margem de respiro, ela é super apertadinha, mas ainda assim, eu li, gostei muito da experiência e queria continuar. Algum tempo depois, eu voltei na mesma livraria pra ver qual seria a edição da vez e encontrei essa aqui, que é realmente a minha favorita. Eu amo esses livros.
Eles têm hot stamp aqui, tem um monte de estrelinha dourada, que eu acho a coisa mais linda. Atrás também tem um monte de estrelinha dourada. E eu acho o desenho dele o mais bonito até do que aquele que lançou no Brasil, que eu gosto bastante porque eu tenho muita memória afetiva com aquelas capas, mas essas aqui, pra mim, são muito mais bonitas. E eu amei. Eu acho que no dia que eu fui comprar esse livro aqui, eu acabei comprando 4 também, porque ele tinha lá e tinha na mesma edição, então pra não perder eu comprei esses 2. Só que também não eram livros baratos, então eu não quis comprar vários de uma vez. Não tinha o box, que normalmente o box sai num preço melhor, né? Mas não tinha o box, então eu comprei esses 2 aqui e eles são da mesma edição. Eu amo essa edição, acho ela muito, muito bonita. Ela tem o mesmo detalhe, tá vendo? O 4 tem o mesmo detalhe aqui. E ela é uma edição muito confortável pra ler, muito boa. E ela tem desenhos dentro, quando tem alguma parte da história que tem alguma coisa manuscrita. Ela tem o manuscrito, ela é cheia de detalhe. A edição é muito legal mesmo. Ela é de bolso também, eu lembro que ela não foi barata, mas valeu muito a pena porque eu gosto muito desses livros. Depois eu comprei os 5 e fui lendo assim, sei lá, mais ou menos um por ano. Eu fui lendo bem devagarzinho. Depois eu comprei os 5, que é o maior deles. E esse 5 mostra com mais evidência um problema que essa edição tem, que é essa lombada. Porque conforme a gente vai lendo, ela vai ficando machucada. E não tem muito o que fazer, porque realmente quando você abre o livro, ele acaba ficando marcado aqui. E aí depois na estante fica meio feinho, assim. Mas ok, pelo menos eu li, gostei, tenho elas na estante. Então eu fico satisfeita. Eu acho essas ilustrações aqui muito fenomenais. Esse Snape que tem aqui atrás, ele é muito lindo. E é uma ilustração muito cheia de detalhes. Você passa muito tempo vendo os detalhes dessa capa. Eu acho ela muito, muito incrível. Depois eu comprei os 6, também consegui na mesma edição. Aí já era alguns anos depois e aí era mais fácil conseguir a edição que eu queria. E lá mesmo na livraria já tinha disponível dessa edição aqui com mais facilidade. Então eu comprei os 6 também da mesma edição, que eu acho muito bonito. Esse é um dos que eu acho mais bonito. Ele também tem esse probleminha da lombada, mas ok, também tá tudo bem. Ele tem um Draco bonito aqui atrás, eu acho esse livro maravilhoso. E todos eles têm essa questão por dentro, de quando tem alguma coisa, algum desenho que a história cita, algum manuscrito, eles têm isso. E aí dá uma graça maior ainda pra leitura, né? E o 7º também eu comprei na mesma edição. Ainda não são livros baratos pra comprar, assim, avulso. E na época que eu fui comprar não tinha nenhuma oferta de box, nem nada. Então eu acabei comprando eles individualmente, pagando caro em cada um desses livros, porque são importados. Essa edição do 7 também é muito linda, muito cheia de detalhe. Tem o mesmo detalhe de hot stamp aqui. Tem as estrelinhas, aqui atrás também tem as estrelinhas. São partes da história ilustradas, né? Partes muito importantes da história aqui ilustradas. Por dentro ela tem os mesmos detalhes. A letra é confortável, a página é amarelada. É muito lindo, eu gosto muito dessa edição. Se eu fosse escolher uma edição pra comprar todos os volumes, seria desse ilustrador aqui, porque eu realmente acho uma obra de arte essas capas. Eu passo um tempão olhando, eu realmente gosto disso. Mas eu não vejo a necessidade de comprar, porque eu já reli, já revisitei a história, gosto muito desses que eu tenho aqui. E eu não acho ruim ter mais de uma edição aqui na minha estante, que eu acabo conhecendo outros ilustradores, né? O trabalho de outras pessoas. E era uma satisfação enorme cada vez que eu conseguia terminar de ler um, porque foi um desafio até pro meu inglês, porque são livros muito longos. E mesmo já conhecendo a história, eu tinha lido há muitos anos, então foi quase que conhecer a história de novo, apesar de saber o que acontecia. Os detalhes eu não lembrava de praticamente nada, então eu precisei exercitar bastante meu inglês mesmo para ler um livro de 500 páginas, como é o 5, por exemplo, né, que é o maior. 500 não, 800 páginas, não são 500. Então foi um desafio muito grande pra mim e eu gostei demais da experiência da releitura. Reler Harry Potter em inglês, conhecer a obra, que foi uma das obras mais marcantes da minha vida, na língua original, foi uma experiência muito boa e eu recomendo pra todo mundo que tiver a mesma oportunidade. Quando eu lia os livros na infância, eu tinha uma visão infantil. Eu tinha vivido muito pouco e eu tinha uma visão infantil mesmo das histórias de fantasia, como acontece com a maioria das fantasias, né? Existem monstros e seres que representam coisas da nossa sociedade que às vezes a gente não dá conta quando a gente é criança, porque a gente ainda não lidou com situações parecidas com aquelas que os monstros representam. A saga de Harry Potter é muito rica em representações desse tipo. Um exemplo são os Dementadores. Pra quem não conhece, Dementadores são uns monstros criados aqui, que não têm rosto, são como fantasmas assim, e eles representam o período que a autora sofreu de depressão. Então, quando eles se aproximam, as pessoas sentem muita angústia, falta de esperança.
ele se alimenta das boas lembranças que cada pessoa tem. Então, quando ele tá por perto, as pessoas não conseguem lembrar de coisas boas, só de coisas ruins. Elas sentem muita falta de esperança, angústia, frio. Eles fazem o ambiente inteiro ficar péssimo. E o feitiço que você precisa fazer para afastar ele é ter muita força no pensamento da sua melhor lembrança. O ataque do dementador, a pior coisa que ele pode fazer com alguém é o beijo do dementador, por meio do qual ele suga a alma dela. E a pessoa passa a ser só um corpo que normalmente chega à insanidade, porque ela não tem nada de bom dentro dela mais. Ela já não tem mais esperança, ela não tem nenhuma memória boa, ela não tem mais alma. Quando eu era criança, isso pra mim era só um monstro. Eu não tinha noção do que isso representava. E aí eu acho que quando a gente lê depois de adulto, depois de já ter conhecido outras coisas, a gente vê o quanto é bem feita essa representação, sabe? Quando ela vai descrevendo as cenas dos dementadores, depois que a gente já sabe o que eles representam, a gente entende que ela realmente quer escrever o que ela viveu. Outra imagem que ela traz também, que foi forte pra mim na minha releitura, foi a dos testralhos, que são seres, são tipo uns cavalos assim, que puxam uma carruagem, mas que só consegue vê-los quem já presenciou a morte de alguém. Esse foi, acho que, o que mais me marcou, porque quando eu lia esses livros eu nunca tinha perdido ninguém. E depois, na releitura, eu já tinha perdido várias pessoas. Então, eu tenho certeza que a gente vê a vida de outra forma, a gente enxerga as coisas de outra forma depois que a gente perde alguém. E é isso que ela quer dizer, sabe? Que depois que você vê a morte, você não vê as coisas com os mesmos olhos. E tem pessoas que são muito marcadas por isso, e essas pessoas veem a vida de uma forma completamente diferente. Quando eu era criança, eu não entendia isso, e hoje eu entendo. Infelizmente, eu entendo. Mas o livro começou a ter outros significados pra mim depois de adulta por causa disso, porque eu passei por algumas coisas que me fizeram entender um pouco mais do que o livro traz de representação, de sentimentos, de momentos que a gente vive. Na verdade, eu acho que tem muita crença de que fantasias são livros infantis, mas eles não são. Muitos livros de fantasia são muito populares entre crianças, mas quando a gente vai ler depois de adulto, a gente entende algumas coisas que as crianças não são capazes de entender, como essas que eu acabei de falar. É muito comum encontrar fantasias assim, que os monstros são, na verdade, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, problemas muito sérios, a morte em si, lidar com o luto, lidar com essas coisas. E tem muita fantasia que ajuda em alguns tipos de superação. Eu acho que Harry Potter é uma fantasia desse tipo. No livro 5, especialmente, eu vi um personagem tão profundo, assim, sabe? Eu vi um menino... Na época que eu era criança, ele era só um herói. Eu gostava de ver a aventura. Mas na releitura eu enxerguei de uma forma tão mais profunda. O Harry é um menino tão triste. Ele é um menino tão marcado por tudo que ele viveu. Eu enxergo a minha evolução enquanto pessoa também, sabe? Capaz de entender algumas coisas, capaz de olhar com mais carinho para algumas situações que antes eu não entendia. É aquele ponto que eu sempre falo, que a leitura aumenta a nossa capacidade de ter empatia pelos outros. Porque quando a gente pega numa situação assim, a gente vê o tanto que o personagem tá sofrendo, a gente faz paralelo disso com pessoas que estão no dia a dia, pessoas que estão passando por problemas parecidos no nosso dia a dia. E isso aumenta a nossa capacidade de entender, porque nos livros a gente participa do sentimento. Foi uma leitura muito profunda pra mim, eu chorei em alguns momentos. Na infância eu chorei também. Mas eu lembro de chorar por alguns pontos específicos que agora talvez nem tenham feito tanta diferença pra mim. E eu lembro que teve um personagem específico que morre na saga, que ele morreu muito próximo de um personagem específico da minha vida. E eu lembro que eu chorei pelo personagem como se eu estivesse chorando pela pessoa que eu perdi. Eu fiz muito essa associação na época. E na releitura eu chorei de novo pelo personagem, pela pessoa que eu perdi. E é uma saga que fala muito de perda, de luto e da necessidade de lutar contra a morte. O principal vilão só se tornou o principal vilão porque ele queria ser imortal e tudo que ele faz, toda a vida dele foi dedicada a tentar ser eterno. Ele não queria deixar o mundo. Eu recomendo demais para crianças que estão aí entre 9 e 10 anos a começarem a ler a série, mas eu também recomendo para adultos, porque é uma saga muito profunda, muito bonita. Tem seus pontos que hoje muita gente fala, muita gente discute e tudo mais, com certeza. Mas como eu conheci em outra época, ela já se associou a mim com uma força absurda. Eu não vou deixar de ser fã. Então eu indico sim, para adultos, para crianças, para quem quer reler. Se você leu na sua infância, releia agora que você vai ver o tanto que é diferente. O tanto de sentimento profundo que tem na saga, o tanto que a história é bonita, o tanto que a evolução dos personagens é visível, o tanto que eles são seres que sofrem muito. O Harry não é só um herói de filme infantil, sabe? Ele é um personagem com muitas camadas. Ele é um menino órfão que sofreu maus tratos na infância, então não tem como. Ele tem muitas camadas, muitos traumas.
E os livros trazem isso de uma forma muito clara. Eu falei muito no Instagram, enquanto eu fiz as releituras, eu acho que dos 5 pra frente, que eu já tinha mesmo o hábito de dividir as minhas leituras no Instagram, eu falei muito sobre isso em algumas passagens, o tanto que eu via profundidade. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, @tantolivropraler, porque lá eu sempre divido um pouco das minhas leituras. Comenta aqui pra mim se você também é fã da saga, se você já releu, se você tem vontade de reler. E vamos conversar sobre Harry Potter, porque é realmente um assunto que eu amo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que também vão gostar desse conteúdo, porque isso me ajuda a crescer aqui no canal. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!